Senhoras, senhores, queridos amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Neste contubérnio em que a sociedade moderna se encontra, surgem, não raro, vários desvios para justificar o nosso comportamento. Para alguns, esse período de afastamento social constitui um verdadeiro sacrifício. Para outros, é uma oportunidade de ler, de estar com a família, de reflexionar a respeito da vida. Outros lamentam estar perdendo a juventude. Alguns mais lamentam profundamente um período desse ter chegado na velhice. Ocorre que não estamos preparados para a própria experiência carnal. Falamos sobre a vida com uma naturalidade, como se pudéssemos transformá-la em uma eternidade. Realmente, a vida é imortal, indestrutível, mas o espírito teve uma origem e por isso ele é imortal. Diferindo de Deus, que numa bela teologia elucida que não teve princípio, nem teve fim. E todo este labor que ataca a maioria da sociedade terrestre, neste momento, vemos os abusos, quais ocorreu em Nice nos últimos dias, os assassinatos frios em nome da religião. Vemos a intolerância para com os estrangeiros que estão procurando uma pátria, seja no mar Adriático, no Mediterrâneo, ou simplesmente numa cidade qualquer, quando alguém se transfere de uma para outra urbe. A verdade é que ainda não nos preparamos para viver. Aceitamos os compromissos com a naturalidade de quem aguarda o sol realizar o seu efeito e dar início a um novo dia. O mais fascinante na filosofia espírita é oferecer-nos a visão integral da vida. O fenômeno morte está dentro do conteúdo fenômeno vida. A enfermidade faz parte do esquema da decomposição do corpo, e assim sucessivamente. Deveríamos reflexionar em torno das ocorrências macabras para as quais não estamos preparados. Mas a vida, desde agora, nos está dando recursos, objetivos, labores para nós podermos enfrentar o que antes nos constituía surpresa, desagrado, infelicidade. Faz mais de 30 anos, quando o problema da droga adictiva tornou-se nos Estados Unidos uma calamidade, mais ou menos nos anos 70 até a atualidade, eu li em seleções do Reader Digest uma história que me comoveu à época. Um casal, ele agente de seguros, ela dona de casa, que morava nos arredores de Nova York, na ilha de Manhattan, se tornou pais. Este casal encontrou na patermaternidade uma felicidade inaudita. Sempre sonharam pela felicidade de procriar. Mas a procriação foi postergada por fenômenos biológicos e também alguns deles fenômenos financeiros. Por fim, um dia a senhora disse ao marido: quero dar-lhe uma das melhores notícias da nossa vida em dois. Estou grávida. E estive ontem no médico. Ele espera que venhamos ter um filho varão. O homem exultou. Ter um filho varão como primeira experiência
tornar-se pai, ainda jovem, na quadra dos 25 ou 35 anos, teria tempo de educar o filho e viver largamente a experiência carnal. E a partir dali, tudo passou a valer o nascimento do filho. E quando a criança nasceu, a alegria da família, dos seus pais, dos demais parentes, ultrapassava a medida do cotidiano, do conveniente. Logo, o pai começou a perceber um detalhe. Na condição de um homem probo e trabalhador, ele viu que o bairro não era tão bom para o filho homem. Naturalmente, com aqueles amigos, aqueles colegas, principalmente de ascendências de outras raças, poderia influenciar no comportamento do filho e não ser aquilo que ele desejava. Começou a economizar para a universidade e também para mudar-se para um bairro próspero. Ao fim de 2 anos, ele conseguiu o que anelava. Foi promovido na empresa e pôde ir morar numa casa muito bem localizada naquela mesma cidade próspera. O menino foi crescendo. Chamava-se Roberto, Rob, era um apelido carinhoso. Era uma criança encantadora, portadora de uma inteligência brilhante, sabedor de como amar e de como agradar. Os pais continuavam exultantes. E quando Rob completou 5 anos, ele teve um irmãozinho. A felicidade dos pais redobrou, mas ele continuou como o primeiro rei. Na linha de sucessão da família, ele continuava como o principal, porque chegou primeiro. O outro não dava tanta importância. São questões muito delicadas da vida familiar, do companheirismo. Ele achava fantástico estar na mesma escola do seu irmão. O mais avançado, ele mais atrasado. Por fim, o filho completou 10 anos. E essa felicidade para os pais foi inaugurada com um automóvel novo para a mamãe, para poder levá-lo à escola, para poder passear nos sábados, no domingo. Porque na sua atividade de corretor de imóveis, ele, e também de outros valores, dispunha de automóvel, de licença para armas, e estava no momento próspero. Aguardava-se que ele seria talvez o presidente da companhia, um cargo dos mais respeitáveis. Nesses dias houve conversas a respeito do futuro. E o pai perguntou a Rob, o que é que você deseja da vida? E ele deu uma resposta que não foi tão compensadora. Papai, eu desejo viver. Mas antes, o que é que você deseja? Bem, eu quero preparar-me para viver. Quero encontrar uma profissão fácil, em que o dinheiro entre por uma mão, saia pela outra, e eu faça um comércio muito rendoso para mim e para a nossa família. O pai falou-lhe da prosperidade moral, dos encantos de uma vida tranquila, de um matrimônio feliz, de uma família bem organizada. Ele disse, bem, eu poderei pensar nesses valores depois de desfrutar o corpo algum tempo. Casar-se muito cedo, como você fez, papai, para mim é perder o melhor que a juventude nos pode dar. O pai aceitou. Afinal, eram ideias novas. O seu filho estava agora já nos anos 80 e a mentalidade dos anos 80 era bem diferente. Foram passando mais dias e o pai foi nomeado vice-presidente da empresa. Mudou-se para um verdadeiro palacete, para dar ao seu filho os melhores amigos, o melhor educandário da cidade, oferecer-lhe regalos e prazeres nos fins de semana, e o menino era, sem dúvida, um reisito naquele palácio monumental, numa família feliz, enquanto o outro contentava-se em ter a vida natural. É claro que gostava do luxo, do prazer, mas que não vivia exclusivamente para esse ângulo da vida. Tinha outras aspirações. Desejava fazer advocacia. Ele queria ter uma oportunidade de defender grandes causas criminais. E assim a família ia muito bem. Certo dia, porém, quando Rob estava com 14 anos, a sua mãe chamou o marido e disse-lhe, eu ando preocupada com Rob.
Não sei se você notou que o quarto dele não é mais aquele encantador ninho de adolescente. Você lembra que, à medida que ele foi crescendo, nós vamos colocando no seu quarto alguns pôsteres da natureza, depois pôsteres marítimos. Ele dizia que queria ser um oceanógrafo, e nós fomos acompanhando. Mas, ontem, quando entrei no quarto inopinadamente, eu tive um choque, porque os pôsteres eram alarmantes. Era, por exemplo, alguém assassinando outro numa situação lamentável, mulheres sendo espancadas pelo marido, pelo amante, pelo companheiro, e ele sentado olhando e rindo. Bem, também notei uma coisa muito desagradável. Ele vinha criando barba e o rosto ficou másculo, mas agora ele estava com a barba mal cuidada. O semblante me pareceu inchado. Eu gostaria que você conversasse com o nosso filho. Eu acho que ele está usando droga. O marido respondeu: qual? Nosso menino é um anjo. Ele não tem, que eu saiba, nenhum vício. Nem tabaco, nem droga, nem álcool. É um cidadão, é um jovem. E os jovens têm outra filosofia. Ela disse: muito bem, mas na condição de mãe, eu estou preocupada. Ele disse: cuidarei. Na próxima viagem, no fim de semana, quando estiver em casa com calma, eu vou marcar uma entrevista com ele e vamos conversar. Está bem? Ela disse: tranquiliza-me, mas não me satisfaz. E durante a semana, ela ficou observando melhor o comportamento do filho. Notou, por exemplo, que antigos hábitos haviam desaparecido. Por exemplo, pela manhã: olá, mamãe, como vamos? Olá, papai. E procurar os avós. A conversa ser edificante. Ela percebeu que ele já não sabia conversar. Aliás, naquele tempo e depois, a conversação de jovens era tão feita de enigmas, de dialetos e de palavras fora do dicionário, que se podia dizer que havia agora uma palavra nova, um dicionário novo, conversações que somente os entendidos podiam compreender. Às vezes o pai também notava estranho. Diziam que era a conversação dos afrodescendentes, mas e daí? Eles eram todos americanos, falavam inglês. Os afros queriam fazer uma separação. Eles diziam que era uma nação, que na sua condição de nação queriam o idioma deles, enquanto os de epiderme branca, um pouco aborrecidos e com muito prejuízo moral contra os negros, optava por manter a língua americana tradicional e etc. E houve alguns arranhões entre pessoas intolerantes e aquelas que eram mais generosas. Por fim, aconteceu algo muito desagradável. Na semana que ele ficou em casa, ele notou que o filho estava com aspecto arrogante. Pela manhã, o encontrou como se tivesse passado a noite com ele. Não o saudou, nenhuma palavra. E ele disse: ué, dormimos juntos? Ele disse: não, mas eu já sou um homem, eu já tenho 16 anos. Então, vamos nos tratar agora com a intimidade de dois jovens de 16 anos. E o pai lhe disse: não, você está enganado. Enquanto eu viver e você estiver às minhas expensas financeiras, eu serei o chefe da casa. Você será meu filho e estará sob os meus cuidados. Ele deu uma gargalhada de zombaria. Afinal, era muito jovem. Dizia-se que a sociedade estava de mudança. Era o período hippieísta, aquele período do Hare Krishna e outros. O manto amarelo governava o mundo. Também a meditação. Alguns gurus vieram da Índia e exploraram a cultura do americano de uma forma lamentável, cobrando ingressos, propondo meditações que não tinham nenhuma propriedade, nem nenhum valor de profundidade. E se misturaram as questões ideológicas, religiosas, anarquistas, materialistas. E Rob estava na área dos jovens. Ele agora era hippie, isto é, estava mal vestido, até muito sujo. A barba não fazia com regularidade, o cabelo crescido.
Foi naquele domingo exatamente que aconteceram coisas muito desagradáveis. Ele não saudou o pai, que ficou intrigado, e disse que ia sair no seu carro. O pai já lhe havia dado o automóvel. Saiu, o pai foi cuidar dos seus negócios, fazer a escritura das suas vendas em casa, e mais ou menos 1 hora da tarde veio um telefonema desesperado. Por favor, se você é o pai de Robert, venha imediatamente à rua Y, à quadra Z, lado oeste. Ele pegou seu carro e, quando chegou lá, encontrou a tragédia. O filho dera muita velocidade ao automóvel no meio da rua, que tinha limite de velocidade. 40 era o limite do bairro residencial. E eles chegaram a 80 e criaram alguns desafios. Até que numa curva, não pôde fazê-la totalmente, entrou pelo jardim, arrebentou a cerca, foi bater-se na garagem, parte da garagem desabou, o carro dele ficou amassado e ele não morreu, exclusivamente por uma questão de sorte. O xerife veio, o delegado, repreendeu duramente e disse que não ia prendê-lo em respeito a seu pai, mas que ele já podia ser preso dentro de uma cláusula legal. E ele respondeu com mau humor e com um pouco de fluidez vulgar na linguagem. O delegado, que já era um homem de idade, ficou assustado, mas percebeu que ele não estava no seu estado natural. Os olhos haviam perdido um pouco a luz. Os lábios estavam derreados. A garganta parecia estar com qualquer problema nas cordas vocais. O seu andar era lento. O corpo era jocoso, caminhava de um lado para o outro e de quando em quando ele tropeçava. Deveria estar sob a ação de uma droga da pesada. Muito bem, veio o pai, teve um choque muito grande e disse, não se preocupe. O lado material eu me responsabilizo a partir de amanhã. O carro eu vou mandar imediatamente para a empresa, para os reparos. Rogo perdões, meu filho deve estar andando adoentado nos últimos dias. Minha mulher e eu estamos muito preocupados. E o delegado foi muito rude com ele. Seu filho está mais do que doente. Está usando drogas. Eu não estive próximo dele para sentir o hálito. Mas seu filho é o protótipo do drogado. Ele encolerizou-se. Afinal, seu filho não usava drogas. E ele reagiu. O senhor não pode falar a respeito de meu filho sem o conhecer. Sim, não posso falar, mas eu tenho a biografia mental de todos os viciados. A estrada de descida na queda para a desonra. E o senhor leve ao médico, ao psiquiatra, imediatamente. Ou se arrependerá pelo resto da vida. Note bem, eu sou seu amigo. Estou ajudando. Fizeram um acordo e ele ficou olhando o filho. Mais ou menos às 16 horas, o rapaz parecia ter piorado em casa. O pai pediu-lhe para que fosse descansar no seu quarto. O telefone tocou, a mãe nervosamente atendeu e era um amigo convidando-o. Ela disse, ele não pode sair. Ele foi vítima de um acidente pela manhã, está em repouso e nós não desejamos provocar as autoridades. O amigo disse, mas nós temos um compromisso com ele. Pelo menos dê um recado. Ela saiu nervosa ao telefone, falou com ele com medo. Quando nós, pais, mestres, educadores, temos medo dos nossos educandos, dos nossos filhos, dos menores, algo não vai bem com a sociedade. E ela falou com ele quase como quem se desobriga de uma coisa muito agradável. E ele foi ríspido. Você deveria ter me chamado. O telefonema não era para você. Eu tenho um acordo com meu amigo e vou falar com ele agora. A mãe tentou dizer, meu filho, você está cambaleante. Você não pode... Saia da frente, mulher. Ele disse, mas como mulher? Eu sou sua mãe e quero que você me respeite. Ora, mulher, tudo é mulher. E você é apenas uma mulher que pariu. E eu sou seu filho. Eu nem sei por que sou seu filho. Mas não podia ser o filho dela.
Parecia que havia um monstro dentro dele. Os olhos estavam projetados para fora. A tez muito pálida, as mãos trêmulas e o corpo parecia também uma vara de bambu que oscilava. Ela correu e falou ao marido. O marido foi atrás e ouviu o telefonema. Ele disse: espere-me dentro de meia hora. Nós nos encontraremos no local em que nos comprometemos. E quando ele ligou o telefone ou interrompeu a conversação, o pai lhe disse: você não vai sair. De forma nenhuma. Ele olhou para o pai, estava quase na altura do pai, e disse: esbirro da lei. Eu vou sair porque quero. Quem é você para me impedir? Rob, meu filho, eu sou seu pai. Coisa nenhuma de pai. Você é alguém biologicamente que certo dia escolheu a mulher e eu nasci. E daí? Isso acontece com os animais. Qual é o compromisso que eu tenho com você? Empurrou o pai e saiu na direção do quarto. O pai assustou-se. E para evitar um atrito mais forte, ele desceu ao porão, onde ele tinha um lugar para trabalhar madeira. O americano, em linha geral, as suas casas têm um sótano, uma parte baixa, onde todos eles se dedicam a qualquer trabalho manual, aos domingos, sábados, cortar a grama e etc. Ele desceu, nervoso, e disse: eu não posso discutir com meu filho. Ele está doente. Tenho que levá-lo ao psiquiatra. Mas, nesse momento, ele ouviu que o rapaz chegou para a mãe, que estava na cozinha, bem em cima do porão, e disse: mulher, eu quero a chave do seu carro. Ela disse: mas meu filho, eu não sei aonde está a chave. Mentira, você sabe. E eu quero a chave porque agora eu vou me encontrar com o meu colega. Ela disse: não, não vai. Aí eu desci, como pai, eu desci. Minha mulher ficou às minhas costas. Eu então disse assim: Rob, sua mãe está muito cansada. Saia daí, velho. Eu quero a chave. E ela deverá me ser dada agora. Ele viu que era uma coisa muito grave. O filho estava lívido como uma folha de papel em branco. Tremia. Ele, então, lembrou-se que tinha um revólver na mesa de cabeceira. Aquele revólver era para salvar sua vida. Ele tinha permissão legal para usar arma. Ele subiu correndo, apoiou o revólver, colocou no coldre, pôs o cinto e desceu para intimidar o filho, para assustar. A discussão continuava ácida e o filho já estava agora e deu um empurrão na senhora, que se bateu na parede. O pai interpôs-se entre os dois e olhou nos olhos agora agitados como duas poções de sangue e disse: Rob, você não sairá daqui. Ah, você que pensa. Eu sairei daqui de qualquer forma. E deu um empurrão no pai. O pai cambaleou um pouco, puxou o revólver e disse: você não sairá daqui. Ele tomou uma atitude, mas uma atitude cínica e provocadora. Abriu os braços. Atire, covarde. Seja o Judas, eu serei o Cristo. Atire, covarde. Se você é homem, atire. O pai tremia. Ele continuava zombando. Então, ele puxou de uma faca que tinha amarrado a perna e avançou na direção do pai. Quando estava a menos de 5 metros, o pai deu o primeiro tiro no coração. Ele tombou na escada. O pai correu para ajudá-lo. A mulher correu imediatamente para chamar a polícia. E nesse trágico momento, Robert olhou para o pai com os olhos menos congestionados e disse uma palavra inesquecível: papai. O pai começou a gritar. O filho estava morrendo. Ele acabara de assassinar o seu filho, a sua vida. Chegaram vizinhos, chegou a polícia. Ele narrou tudo. Alguns vizinhos confirmaram a atitude do rapaz.
O enterro foi feito e foi marcado o dia do julgamento. Mas esta família se destruiu. Os pais e o jovem irmão sucumbiram ao peso de uma tragédia de tal monta. Foi nesse momento que, no tribunal, a acusação, através do promotor, chamava-o de um criminoso perverso. Cínico, matar o filho desarmado, dar-lhe um tiro certeiro. Ele fizera tiro ao alvo. Ele poderia ter dado um tiro no baixo ventre, na perna, para intimidar, mas ele foi fatal. Ele então disse, mas de fato, eu poderia ter feito isto. Não fiz. A sala estava no silêncio. A senhora chorava. Outras damas também choravam. Afinal, os amigos dele que estavam de pé choravam. Houve a defesa e o juiz perguntou a ele, você atirou para matar? Sim, meritíssimo. Eu atirei para matar. Mas você é um grande atirador. Você sabia que eu ia matá-lo? Sabia, excelência. Porque então não fez, não, apenas não ameaçou, não deu um tiro em qualquer lugar. Eu pensei nisso. Só não tive coragem. Porque meu filho era o demônio. Deu-me uma bofetada. Bateu em minha mulher, na sua mãe. Estava com uma faca. Avançava para me matar. Eu não tenho medo de morrer. E cheguei mesmo a pensar que ele me matasse, porque eu gerei um monstro. Então eu deveria ter alguma ascendência animal terrível e quis expor-me. Mas lembrei de minha mulher, do meu outro filho. Então não tive outra alternativa. O juiz meneou a cabeça. Olhou para os jurados. Os jurados estavam discutindo na sala vizinha. Entraram. O jurado representante ergueu um pedaço de papel. Qual é a penalidade? Ou qual é o ponto legal que vai ser utilizado? Excelência, meritíssimo, ele é inocente. Mas como inocente? Não foi ele quem matou o pai. Ou quem o pai matou. Porque ambos morreram a partir desse momento. Foi a droga. A droga é uma assassina. Ela enlouquece, entorpece a razão, cega, alucina e mata. Foi a droga. O pai disse, e eu? O juiz disse, absolvo. Você é inocente. Eu, como pai, faria a mesma coisa. O júri balançou a cabeça. E no tribunal, as pessoas em lágrimas, ele era muito conhecido, balançavam a cabeça e diziam, numa situação desta, eu mataria meu filho. Os jornais fizeram uma grande campanha. Você mataria seu filho? Deixaria seu filho se matar? Ele foi consultado. Ele disse, eu matei meu filho por uma razão que vocês ainda não perceberam. Ele ia me matar. Depois ele matava a minha mulher. Entrava no carro e sairia matando, porque sairia louco. E eu não podia deixar que o rebento da árvore da minha vida saísse pela rua cometendo homicídios nesse estado de loucura. Então eu não matei meu filho, eu me matei a mim mesmo. E matei o monstro que estava querendo destruir a nossa família. Os jornais anunciaram que aquele homem era inocente. A droga, no estado de Wisconsin,
começou a ser perseguida com mais valor. O FBI entrou também na campanha sobre drogadição nos Estados Unidos até os dias de hoje. Mas eu gostaria de perguntar, o que faria você? Mataria seu filho? Deixaria seu filho ficar matando? Ele era seu filho, sim. Porque ele era seu filho, ele tinha o direito de matar os outros ante a sua indiferença. É uma interrogação muito dolorosa. E quando eu li esse fato, fiquei muito impressionado. 15 dias depois, eu resolvi... omiti um detalhe. Quando ele narrou para as seleções do Reader Digest, ele disse: se alguém tiver um motivo para me consolar, escreva-me. E eu achei que eu tinha muitos motivos para consolá-lo. Primeiro, o direito da vida, mas também a ocorrência da morte. Eu até lhe fiz uma carta, com uma pergunta no conjunto da carta. Acredito que o senhor é um pai excelente, porque é um pai que cuidou desde o berço, que trabalhou, que ganhou mais, que correu perigos e que o tem dentro de casa, mesmo sabendo que ele estava louco. Mas eu lhe quero fazer uma pergunta. O senhor se diz um pai excepcional e acredita que deu tudo, mas o senhor deu religião a seu filho? O senhor falou de Deus, o Deus sem nome da humanidade. Não importa se ele é da denominação X, se ele é um materialista que acredita que a natureza procria, se ele tem uma ideia de que a própria natureza é um ser inteligente que se expande. O senhor ensinou ao seu filho que ele não era o fruto espúrio do acaso, que ele não era o resultado da fecundação entre os pais, que ele é uma vida que não se acabou com suicídio. E é isso que eu lhe quero dizer. Estou anexando a esta carta uma obra, o Livro dos Espíritos, em inglês, para que o senhor possa conhecer a vida e muito mais, para educar o filho que veio atrás com 11 anos. Ainda está em tempo de colocar seu filho do lado, levá-lo a um pastor, a um sacerdote, ou a alguém filosófico que aborde os deveres da vida e o respeito que devemos ter pela vida. Lamento fazer-lhe a pergunta, mas o senhor pediu que se alguém tivesse alguma ideia, e eu tenho a ideia de lhe oferecer, a religião mais nobre, mais profunda dos 2 últimos séculos. A ciência espírita, que aí nos Estados Unidos, nessa época, é chamada New Spiritualism. Era o espiritualismo novo. Então, aqui temos o meu endereço, estarei às ordens. E numa primeira viagem, se o senhor me permitir, eu irei a Wisconsin e irei visitá-lo para lhe falar a respeito desse Deus que é nosso Pai. E da mágoa que o senhor tem no coração. Tire-a, porque ela vai lhe matar. E o senhor não tem o direito de morrer antes de educar o seu segundo filho. Deixe para a humanidade um filho digno, sóbrio, honrado, verdadeiramente bom. E mandei a carta para o endereço de seleções em New York. Esperei. É claro que não tive resposta. E aguardei anos até hoje. Quase 50 anos. Porque nós vivemos num mundo de ilusões. A ilusão da carne. Eu gosto muito de uma frase de Platão. Ele chama a carne, a vida humana, a sombra.
a sombra da luz, que é o ser que nós somos. Então ele faz a sua filosofia dialética em clarificar a sombra. 23 séculos depois, o extraordinário psiquiatra Viktor Frankl aborda a questão da sombra. Outros, Carl Gustav Jung, falam sobre a sombra. E um dia fascinou-me quando, depois de haver entendido que era a sombra junguiana, a ignorância. Tudo que eu ignoro é uma sombra, é um mistério. A sombra junguiana é o que Allan Kardec chama, e nós outros, as más inclinações. Por que eu tenho más inclinações? Porque o apóstolo Paulo pôde dizer: eu faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. A sombra. Porque Judas traiu Jesus. Ele não era mau. Tanto sim que foi eleito como o tesoureiro do grupo. Ele era carinhoso com Jesus, mas era uma criatura humana. Tinha uma sombra. A sombra estava oculta na coragem, no caráter, na timidez, no medo. São sombras. Teve também a sombra de Simão Pedro. Eu te amo, mestre, e tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E há ainda hoje a sombra, esta religiosa, na maioria de nós, em cuja infância ouvimos falar do homem de Nazaré, em cuja idade adulta ouvimos falar a respeito da imortalidade da alma e zombamos, chasquinamos, e temos a certeza de que uma vida tão complexa, tão bela como é o corpo de uma pessoa, tenha que se diluir numa posta de sangue, de ossos de cabelo, de unhas e tudo mais destruído, transformado em outras substâncias químicas que vão para a raiz das plantas, e essas substâncias como oxigênio, hidrogênio, azoto, vão aparecer nas raízes e vão ser devoradas adiante por outros. Que este corpo foi talhado por um engenheiro biológico incomparável. Como é que ele sabe exatamente o de que temos carência? Um hormônio pequenino. Vamos dar uma ideia muito difícil. Nosso cérebro produz 64 hormônios. Nem todos estão classificados ainda, mas um deles representa o amor, o outro a paciência, a tolerância, a irritabilidade, a saúde. E eles, periodicamente, jogam no cérebro para o circuito uma gotícula quase visível do seu hormônio. E isto vale mais do que uma drágia das maiores de substância química trabalhada em laboratório. Quantas drágias nós tomamos para dormir antes de uma cirurgia? E, no entanto, a hipnose nos faz dormir. A regressão de memória apaga as lembranças da vida atual e nós volvemos a viver numa vida onde o cérebro não ficou para nos contar, ficou energia. E essa energia se corporificou mais tarde. Quando, por exemplo, eu olho para o céu e me deixo deslumbrar com os dados da astrofísica, 6 bilhões de galáxias. Incalculável número que a imaginação não pode compreender. Como o acaso, o nada, produziu tanto. Do nada sai este universo
que nos fascina, que basta olhar numa noite sem estrelas para o zimbório e vermos luzes que foram projetadas como na lua, ou lâmpadas que se acendem como círios, a constelação da Virgem, e tantas de primeira grandeza, e de quinta, como o nosso Sol. Então o corpo é um vasilhame divino. O corpo tem um valor inestimável que nós devemos respeitar. Como reduzi-lo ao simples acaso? Não é lógico. Há uma causa cáusica, geradora do universo. E então essa causa é que nós deveríamos nos apoiar, para a qual deveríamos chamar. Hoje, pela manhã, uma amiga da Austrália telefonou-me muito nervosa. Ela disse que está enlouquecendo. O isolamento, a falta de contato humano, as dificuldades para adquirir o pão de cada dia, já é uma senhora de idade avançada, tem mais de 70 anos. E então ela dizia, eu pensei em me matar. Mas ao pensar em me matar, eu me lembrei que não morro, que é pior para mim, que adicionarei ao sofrimento a causa do suicídio. Então, ao invés de o sofrimento libertar-me, ele me vai jogar num caos ainda mais profundo. Então eu me lembrei de você, Edivaldo, e estou lhe telefonando. Você teria uma palavra para me dar? Ele disse, uma? Não, porque eu sou muito falador. E se eu começar, precisa tocar o sino para parar. Então diga quais palavras. Já a epidemia, através dos efeitos e através dos motivos de contaminação, estão influenciando o seu emocional. Comece hoje um círculo de orações com amigos, à mesma hora, todo dia, pedindo a Deus que esta tempestade passe. Lembre de Jesus. Senhor, que passe o cálice. Só Deus. Peça aos seus amigos, ao invés de cair em um abismo, atire-se na direção do infinito e diga, meu Pai, eu suplico por nós todos que se apiade da nossa pequenez e, se for possível, que passe essa tormenta que ameaça uma longevidade que eu não tenho ideia. E você vai ver que o mundo adquire cor e vai notar que a pandemia é um mal, mas há outros males muito graves entre nós. O ódio que nos consome, a inveja que nos atormenta, a calúnia que é cruel para conosco, e, enfim, as nossas más inclinações. Allan Kardec disse que nós teríamos que vencer as más inclinações. E Joana de Ângeles, quando estudou e escreveu sobre os arquétipos, a sombra, ela teve o cuidado de colocar uma frase que não está na doutrina de Jung. Ela disse o seguinte, a sombra é a ausência da luz. Então a sombra não existe. Ela está porque a luz não se encontra. Na hora que a luz chegar, ela desaparece. Faça o seguinte, ilumine a sua sombra. Ilumine-a. Quando você estiver na ira, diga assim, bem, é demais para mim. Vou tirar isso da minha cabeça.
não me vai ajudar em nada. E a pessoa que me provocou não vale a minha preocupação. Pode ser muito importante, famoso, está em todas as listas sociais. E é um cretino. E é simplesmente um trânsfuga do dever. Nós encontramos isto, não? Basta ouvirmos as redes a respeito dos homens cuja honra estava na nossa cabeça, não na deles. Então me recordo do suicídio de um dos presidentes da loja maçônica italiana, número 2. Há alguns anos, quando começou a decadência desse Banco do Vaticano, e ele se enforcou embaixo de uma ponte. Enforcou-se embaixo de uma ponte em Londres. O banco era mais importante do que a sua honra. Nenhuma análise negativa para ele, compaixão. Mas para dizer que a nossa vida vale o empenho. Porque a nossa vida é um oceano de sucessões. Uma onda hoje levanta-se como um tsunami. Amanhã, o mar recua e deixa as praias livres. E do outro lado surge um tsunami. A miséria hospeda-se na porta da nossa casa. Mas quando menos esperamos, a felicidade entra pela janela do lado. Porque é tudo imprevisível. Só Deus, esse Deus, cuja experiência de 85 anos eu tenho no meu dia a dia. A princípio, a palavra, sem entender. Depois, o respeito, quando comecei a entender. Por fim, a entrega, quando compreendi que do Pai nós vimos para o Pai, nós voltaremos. Porque eu sou nada mais do que um filho. E sendo Deus o amor absoluto, eu sou também amor. E sou absoluto na relatividade dos acontecimentos. Então, eu sugeri àquele pai de coração destroçado que ainda havia uma alternativa. Deus. É a última alternativa. Agora, na pandemia, agora, no retornar em massa, enfermidades que estão esquecidas, a AIDS, a sífilis, a tuberculose e outras tantas, entreguemos-nos a Deus e mantenhamos a higiene da alma, a higiene psíquica, que nada nos torne chão perante a própria consciência. Lapidemos a consciência, ensoreçamos a consciência no amor, na ternura. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, escreveu esta frase, que é fantástica, entre milhares. O que vale, o que importa, não é o que fazemos, é a nossa intenção. Quantas vezes fazemos coisas lamentáveis, por impulso, por circunstância, para talvez nos defendermos, para nos resguardarmos, mas nem tínhamos aquela intenção. Então, isso tem um julgamento diferente. Foi uma ocorrência cerebral, foi uma ocorrência do nosso sistema sanguíneo que estimulou determinada área do cérebro e nós perdemos a lógica, a lucidez, porque o nosso corpo tem as suas reações biológicas. Ou foi talvez uma influência maléfica. Eu tenho o hábito de pensar coisas ruins, então eu atraio espíritos ruins, espíritos maus. Quantas vezes isso acontece? Então vamos dedicar na experiência daquele pai e na convivência com os nossos filhos o amor. Dir-me-ão, mas meu filho é um adulto.
precisa de mais amor. Eu acho tantos adultos que me dizem sem constrangimento, homens e mulheres. Ainda há poucos dias, um homem me agradeceu. Tratá-lo bem, meu Deus, é obrigação. Mas somente porque eu fui paciente, parei. Ele perguntou e eu respondi. E ele disse assim, puxa vida, é a primeira pessoa que para me ouvir. Eu digo, não, você está enganada. É que o senhor talvez perguntou de uma forma equivocada e a pessoa reagiu. E na maioria das vezes é assim mesmo. Então ele disse, mas continue assim. Me aconselhou. Eu digo, muito obrigado. E agradeci a Deus, porque é um amigo a mais. Eu poderia simplesmente dizer assim, não sei. Pergunta a outra, eu estou muito ocupado. Eu não estava ocupado com coisa nenhuma. E me deu uma grande satisfação poder transmitir a esse cérebro que pensa o que lhe faltava, uma ideia feliz. Então nós podemos contribuir grandemente para mudar o mundo desde hoje, desde ontem. Os espíritos bons que se comunicam em nossas reuniões trazem-nos palavras de conforto que eu tenho a honra de transferi-las para os queridos ouvintes, se é que ainda não tiveram a instância. Vale a pena você amar. Vale a pena você reagir sem má intenção. E se agir sem má intenção, arrependa-se. Dê um passo para trás. Importa é não cair, ficar de pé e avançar, promover o progresso. Isso acontece a miúde. Os bons espíritos vêm em nossas reuniões e pedem-nos perdão pelos males que nos fizeram. Espíritos obsessores que perturbaram pessoas sensatas, amigas, mas que no passado foram equivocadas, e eles vêm com ódio, e nós dizemos, meu irmão, não sou seu irmão, meu amigo, não sou, eu o tenho na condição de amigo. Se você quiser ficar como inimigo, problema seu. E ele reage. E por fim, nunca me olvidarei de um fato que me foi narrado pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes. Ele morava na Tijuca, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. E as pessoas naquela época amarravam os psicopatas. As pessoas, quando tinham surto, uma crise, e levavam aos hospitais amarrados, mantinham-nos amarrados, colocavam em celas, ainda hoje. E certo dia, ele havia terminado o café com os filhos e a mulher, e ia saindo da sala de jantar, o corredor imenso, a fileira de quartos e a sala de visitas. Eram duas salas, uma de portas fechadas, para quando viesse uma visita, e a outra aberta, para casos raros. Então, quando ele chegou à sala de porta aberta, parou uma carroça. Um animal, a carroça, e dois homens agarraram uma jovem atada em cordas e diante dele jogaram-se. Olha aí que o pai dela mandou para o senhor dar um jeito, porque ele está a ponto de matar a miserável. E aí saíram. Então o doutor Bezerra me disse, meu filho, quando eu vi aquela jovem menina que estava visivelmente incorporada por um adversário do além, eu passei a mão pelos seus cabelos, abaixei-me, ela havia ajoelhado, e eu lhe disse, meu filho, por que você está fazendo isto com ela? E ela tremeu, abriu demasiadamente os olhos, e ela disse, velhinho bom, Divaldo, eu não sou velhinho bom. Eu sigo a lei da evolução. Mas ele disse, velhinho bom, és a primeira pessoa que me chama de filho. Todos me maldizem,
me dizem obsessores, me xingam, me desejam as hienas infernais. Por que tu me chamas de filho? Porque nós somos todos filhos de Deus. E como tu deves ser jovem, deves ter morrido antes dos 40 anos, na minha idade, eu te chamo meu filho. E deixa-me abraçar-te. Introduziu os braços pelas axilas da moça, ergueu-a e abraçou-o. Então, aquela voz distendeu os braços para que fosse desamarrada. E o Espírito disse, muito obrigado. A tua intenção, o teu sentimento é de amor. Liberta-me para eu ir embora. Vou deixá-la em paz. E então, com lágrimas, Dr. Bezerra disse que desmanchou os nós. Quando as cordas caíram, o Espírito lhe disse que Deus, que é maior do que tu, te abençoe como seu filho. Desapareceu, a moça desmaiou. Erguemos-la e se tornou uma trabalhadora da mediunidade. Isto é um fato de amor. Porque ele podia gritar, como é que está aqui este louco? O que é que querem que eu faça? Reclamar a oportunidade de fazer a caridade. Não. A caridade é feita na hora. Porque amanhã talvez seja tarde demais. Então, aqueles que nos magoam, aqueles filhos ingratos, enlouquecidos, aos nossos cônjuges, ou parceiros, ou amigos, que colocam o fel da amargura em nossa boca, digamos assim, são nossos irmãos. Por enquanto, enlouqueceram. Mas o Senhor da vida irá sustentá-los na reabilitação. Um grande abraço.